A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, meus amados irmãos, graças a Deus que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui para mais um comentário de nossas lições da IBD. Hoje nós vamos concluir a revista do terceiro trimestre com a última lição do dia 27 de junho de 2021, lição número 13, que traz o título A Multiforme Sabedoria de Deus. É essa a lição que estaremos meditando nesta oportunidade. A multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme, que aparece logo aqui no texto áureo da nossa lição, que está em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esse, então, é o nosso assunto desta oportunidade. A palavra multiforme significa variado. É como uma coisa que tem muitas cores, uma grande variedade de cores. Então o apóstolo usa aqui para falar da sabedoria de Deus, a grande variedade, sublimidade, beleza, diversidade da grande sabedoria de Deus. E o nosso comentarista está então aplicando essa palavra com relação à sabedoria de Deus aos dons espirituais e aos dons ministeriais, que é o assunto que nós estamos concluindo na lição de hoje, desse terceiro trimestre, porque tratamos justamente dos dons espirituais e também dos dons ministeriais, que claramente fazem parte da multiforme sabedoria de Deus, para que através, então, da igreja, a igreja é o canal da expressão dessa multiforme sabedoria de Deus, e então isso tudo é reconhecido, é demonstrado, é conhecido no mundo espiritual. Tudo isso é demonstrado pela igreja. E por que não dizer no mundo físico também, no mundo material? Isso tudo é demonstrado pela igreja no mundo. Então a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus no mundo espiritual e também no mundo material. A verdade prática diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada no mundo pela igreja de Cristo. Foi justamente o que eu acabei de dizer. O texto bíblico em classe, então, é Efésios 3, 8 a 10 e 1 de Pedro 4, 7 a 10. E indo já para a nossa lição, nós encontramos aqui o nosso comentarista, logo na introdução, trazendo para nós a ação do Espírito Santo já no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e pela igreja, continuando a obra da manifestação da multiforme sabedoria de Deus, que tem em Cristo a sua expressão maior. Cristo, ele é o mistério que esteve oculto, disse o apóstolo Paulo em Efésios, mas que foi manifestado a nós nos últimos tempos. Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a nossa grande vocação e isso foi revelado a Deus, foi sendo revelado a Deus paulatinamente na história sagrada, até que teve em Cristo a sua revelação e na igreja a sua manifestação para o mundo. Por isso que Paulo, quando ele começa a discorrer em Romanos sobre a ciência de Deus, conhecimento de Deus, ele simplesmente fica extasiado diante de tudo isso e ele fez um cântico que ele só pôde dizer: ó profundidade da sabedoria,
tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus. Paulo, ele tem que se extravasar nessa grandiosidade desse poder extraordinário de Deus, quando ele começou a tratar dessas coisas. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então essa profundidade gloriosa tem em si também essas riquezas concedidas à igreja, que são os dons benditos do Espírito Santo. E o tópico primeiro da nossa lição, então, vai falar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, trazendo aí os subtópicos. 1, eles são diversos. 2, eles são amplos. E 3, eles são dádivas do Pai. Quando nós olhamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz, capítulo 12, versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então nós temos aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 até o versículo 11, os dons espirituais que aí são elencados. Mas nós temos também Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, novamente, dons. Temos também em Hebreus capítulo 2, versículo 4, novamente a Bíblia falando de dons. 1 de Pedro 4, 10 a 11, também falando de dons. E Efésios 4, 7 a 11, 2 Timóteo 1 a 6, novamente falando de dons, nesse caso aqui, dons ministeriais. Então observe aí a palavra diversidade, diversos, é a multiforme sabedoria de Deus. Cada dom é uma joia preciosa da gloriosa coroa que Cristo concedeu à sua bendita e amada igreja. Esses dons, eles enriquecem, eles embelezam a igreja de Cristo. O Espírito Santo é quem opera. Devemos sempre nos lembrar, temos aprendido isso, que o dom é a manifestação do Espírito Santo conforme o que for útil segundo a vontade do Espírito Santo. Infelizmente, nós sabemos, existem, como existia no passado, existe hoje ainda, exageros nas ações, com relação aos dons espirituais. Existia já na igreja de Corinto e existe também, infelizmente, ainda hoje. Embora hoje também, dependendo do local onde a igreja está estabelecida, até mesmo uma escassez dos dons espirituais. Talvez por causa do mau uso, por causa desse momento que nós vivemos no cristianismo evangélico, onde o centro, infelizmente, foi tirado de Cristo e colocado no homem, há uma certa idolatria a líderes, a pregadores, a pessoas que estão palestrando, falando, pessoas que supostamente têm um dom, ou às vezes pessoa que de fato tem mesmo um dom, mas que infelizmente isso não aponta para Cristo, indica muito a personalidade da pessoa e um apego de seguidores a essa própria pessoa, tornando o objetivo principal do Espírito Santo, que é glorificar a Cristo,
acaba sendo prejudicado. Então é verdade que nós precisamos sim estudar os dons espirituais, mas entender que vivemos momentos do nosso contexto evangélico, e estou aqui enfatizando no caso o Brasil, nós vivemos momentos em que deveríamos refletir melhor com relação a isto, para voltarmos a centralizarmos a nossa vida espiritual e o nosso serviço cristão na pessoa de Cristo e para a glória de Deus. Porque senão os dons, eles perdem o sentido, perdem o seu objetivo. Mas, e quando isso acontece, nós ficamos sem desfrutar dessas riquezas maravilhosas, ou não desfrutamos da maneira que deveria ser dessas riquezas gloriosas, desses dons diversos. O apóstolo cita em 1 Coríntios capítulo 12, ele cita 9 dons. E tem gente que pensa que são 9 dons do Espírito Santo, mas eu citei aqui alguns textos que demonstram outros dons do Espírito Santo. E Paulo vai falar sobre isso, e o escritor aos Hebreus também. Então Deus é riquíssimo na sua gloriosa sabedoria. Esses dons são diversos e são amplos, porque eles, como nós aprendemos na nossa revista desse trimestre, esses dons, para efeito de estudo, eles são divididos aí em dons de elocução, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da profecia, os dons de poder também, não é? E os dons de conhecimento. E nós precisamos sempre estar atentos com relação a essa riqueza espiritual desses dons e a sua amplitude, porque com eles e através deles o Espírito Santo está atendendo as mais diversas necessidades que existem dentro da igreja de Cristo para que ela cumpra o seu papel. É o aparelhamento da igreja de Cristo, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, que são esses dons manifestos através da vida de pessoas que são capacitadas por Deus para exercer os dons ministeriais, para conduzir a igreja, para orientar o povo de Deus, apacentar o rebanho do Senhor, orientar o rebanho de Deus, fazer com que a igreja possa avançar na direção sábia do Espírito Santo, e tudo isso é o que Deus, através do seu Espírito, concedeu à igreja para que todos os crentes possam, conforme diz Paulo lá em Efésios capítulo 4, possam crescer, possam amadurecer, possam ser aparelhados para o desempenho do ministério, que ali é diaconia, que é servir. Então todos nós, como crentes em Cristo Jesus, fomos chamados para o ministério de servir ao Senhor. E através dos dons, todos podem ser plenamente capacitados para exercer o seu trabalho na casa de Deus. E isso tudo, claramente, são dádivas do Pai Celeste. Lembrando o que Tiago disse, não é? Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, através do Espírito Santo, o Pai está agindo, Jesus Cristo está operando, sendo glorificado através dessas benditas ações do Espírito Santo. Evidentemente, a igreja, ela não existiria, não se manteria de pé se não houvesse a ação do Espírito Santo operando. E muitas vezes nós não percebemos tanto essa operação, mas ele não deixa de operar, porque a igreja, ela não sobrevive sem a ação poderosa do Espírito Santo. Cabe a nós refletirmos sempre sobre essas riquezas espirituais e buscarmos e crer e agir e deixar o Espírito Santo. Deixar não, é dar liberdade no nosso coração para que o Espírito Santo possa nos usar. E se todo crente compreendesse a ação do Espírito Santo e se dispusesse cada vez mais a que o Espírito Santo exercesse o seu ministério na sua vida, sem dúvida, todos teríamos uma vida de muito mais utilidade para o reino de Deus. Mas está aí, a igreja ainda não foi arrebatada, então essa riqueza está espalhada na igreja. Então vamos aproveitar, vamos buscar com fé e vamos agir.
vamos fazer, porque Deus opera quando a gente também age, quando a gente faz, busca em oração, mas também põe a mão no arado. Nos dedicamos a fazer alguma coisa para Deus, porque é fazendo que o Espírito Santo vai operando através de nós. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. Aí relacionado mais à questão dos dons ministeriais. Claro que também inclui todos os crentes, mas quando fala sobre sobriedade e vigilância, o ponto 1, você observa que isso é uma questão que todos os crentes devem ter com relação à sobriedade de acordo com o que a gente vê nesse mundo. O mundo, ele é como um ébrio, ele se embebeda, ele é um glutão, é um comilão, há bebedeiras, há glutonarias no mundo. Eu não estou nem me referindo no sentido físico, eu estou me referindo no sentido espiritual. A pessoa do mundo, a pessoa em conversa, ele vive no pecado. E vive na glutonaria e na bebedice do pecado, nessa corrida desenfreada. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que essa salvação gloriosa, ela fez uma mudança gloriosa e completa na vida do cristão. Ele disse assim, capítulo 2, verso 1 de Efésios: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição do mundo. Mas olha o que Deus fez, o apóstolo Paulo fala no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Glória a Deus por isso. Então, uma vez salvo, pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, nós vivemos agora diferente do mundo. Antigamente, no passado, vivíamos nessa embriaguez, nessa glutonaria, nessas nossas transgressões de pecado. Mas agora não. Agora é sobriedade e é vigilância. Isso no Espírito Santo. Isso através do Espírito Santo. Então, quem exerce o trabalho na casa de Deus, um dom espiritual, um dom, no caso, ministerial, de liderança na casa de Deus, é essencial a sobriedade, essencial a vigilância. Jesus contou uma parábola sobre o Senhor que saiu de viagem e deixou o seu servo cuidando da sua casa. E ele diz que quando voltasse, era importante encontrar aquele servo vigiando, trabalhando, dando mantimento ao povo de Deus, dando mantimento à casa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o obreiro, o ministro, ele, o apóstolo, e todos os demais que recebem os dons ministeriais, eles são despenseiros da casa de Deus. E devem ser bons dispenseiros e fiéis dispenseiros na casa de Deus. Então é essencial para a vida de um líder cristão a sobriedade e a vigilância. Mas, evidentemente, para todos os crentes. Para todos os crentes. Então, o líder espiritual exerce o seu ministério para que os crentes possam também desenvolver a sobriedade, desenvolver a vigilância. Também a questão do amor, da hospitalidade aqui, porque todos os cristãos devem ser despenseiros dos mistérios divinos. Esse amor de Deus que está em nosso coração, nós devemos ser despenseiros desse amor através da caridade, através das boas obras, através do amor não fingido, como Paulo fala em Romanos, né, capítulo 12, e através da hospitalidade, que quer dizer o cuidado, a atenção, o reconhecimento do próximo, ajudar o próximo em suas necessidades, dentro daquilo que nos é possível e que nós somos capazes de ajudar. E administrar tudo isso com muita fidelidade. Eu citei aqui o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios,
onde ele diz que convém, é necessário que o ministro seja fiel. Fiel. Jesus contou a parábola dos talentos e ele disse que na hora do acerto de contas, todos aqueles que negociaram com o talento, recebeu do seu Senhor essa palavra: bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Alguém já disse, é verdade, que Deus não disse bem está, servo bem-sucedido. Ele não usa essa expressão. Ele diz bem está, servo bom e fiel. Porque hoje em dia se usa muito a questão do sucesso, ser bem-sucedido, alcançar o sucesso. E às vezes isso é muito mal compreendido, porque o sucesso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa voltada para o ser humano, para a satisfação, para o afago do próprio ego. O sucesso, muitas vezes, ele aponta simplesmente para a pessoa bem-sucedida. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é fidelidade que Deus espera. Ele não espera que a gente faça sucesso, que a gente seja bem-sucedido nesse conceito mundano da palavra, mas sermos fiéis àquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então o Espírito Santo, ele através dos dons, ele capacita. Com a graça de Deus, todos nós já somos capacitados por Deus, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um e de acordo com o dom, a capacidade que Deus nos deu, porque Ele conhece a capacidade de cada um de nós. E diante daquilo que Ele nos concedeu, no espaço que Ele nos proporcionou, devemos então agir com fidelidade ao Senhor, para que naquele dia possamos ouvir dos seus lábios que somos servos bons e fiéis. Então você não tem que se preocupar com aquilo que o outro está fazendo. Se você puder, ajude o outro. Mas você tem que primeiramente se preocupar em aquilo que você mesmo está fazendo. Aquilo que você pode fazer para o reino de Deus. Faça uma reflexão pessoal. O que Deus lhe concedeu? Qual é o espaço que Deus lhe proporcionou? Aproveite isso. Aproveite esse espaço. Aproveite as oportunidades. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que nós possamos remir o tempo, aproveitar as oportunidades para sermos usados por Deus, para sermos úteis ao Senhor, para glorificarmos a Cristo, para buscarmos a glória de Cristo em tudo que vamos fazer. Porque é para isso que o Espírito Santo está em nós, para que nós busquemos não o sucesso pessoal, mas para que nós busquemos ser fiéis e glorificar a Cristo. É isso que o Espírito está fazendo. É para isso que ele opera os dons. Então possamos fazer isso de maneira que o nome de Cristo seja glorificado e nós possamos nos sentir verdadeiramente frutíferos. Lembra o que Jesus disse em João capítulo 15? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então precisamos dar frutos para a glória de Deus. E como é que nós vamos dar fruto? Deixando o Espírito de Deus atuar, agir em nossa vida da maneira que Ele quiser. E os dons espirituais são ferramentas benditas que o Espírito Santo usa. Por último, o tópico terceiro desta lição fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Que coisa linda, né? Um não exclui o outro. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vamos dar uma olhada lá? Esse bendito fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como eu disse, o fruto do Espírito não exclui o dom do Espírito, os dons do Espírito. E os dons do Espírito não excluem. Tanto que você encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, os dons. Capítulo 13, o amor. Capítulo 14, novamente, Paulo vai falar sobre os dons. E ele traz ali esse conjunto perfeito. Em Deus tudo é equilíbrio, tudo é perfeição. Os desajustes, as imperfeições, as incorreções, é da parte humana. Nós somos humanos e somos falhos. Não existe ser humano perfeito. E Deus não opera em nossas vidas porque nós somos perfeitos. Ele opera porque Ele é gracioso, misericordioso e Ele age através da igreja. Ele escolheu agir através da igreja. Agora, à medida que o Espírito Santo vai operando em nossas vidas e você amadurece na sua vida cristã, amadurece em Cristo, evidentemente você erra menos.
não é verdade? Porque você aprende através das Escrituras Sagradas e aplica na sua vida os princípios da Bíblia. Então, claro que você nunca vai ser perfeito nessa terra, mas você vai conseguir errar menos. E assim, você vai sendo cada vez mais útil e vai dando fruto para Deus. Então, essas características do fruto do Espírito são também 9 características do fruto do Espírito, relatada aqui em Gálatas 5, 22, é um fruto só, mas com essas 9 características. Então o fruto todo cristão já tem, pela presença do Espírito Santo. É o fruto do Espírito, é ele, é dele o fruto. Ele se manifesta através de nós. E como todos nós sabemos, essa manifestação do fruto do Espírito, ela é o caráter de Cristo revelado em nossas vidas. Os dons manifestam o poder do Espírito, mas o fruto manifesta o caráter de Cristo, o caráter do Espírito em nossa vida. Graças a Deus por isso. Então Deus nos concedeu tudo isso. Você se lembra lá no Antigo Testamento, tem até uma figura que é muito usada com relação ao fruto e aos dons. É sobre os sinos que tinha e as romãzinhas que eram feitas, tudo de obra de bordador, ali na roupa do sumo sacerdote. Ficava na aba do manto do sumo sacerdote, tinha o sininho, que de fato era um sininho mesmo, que fazia um barulhinho, e tinha uma romãzinha de obra de bordador, como se fosse uma romã mesmo. Então era um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino e uma romã. E quando o sumo sacerdote entrava no templo para oferecer, então as pessoas ouviam, através do seu movimento, do seu andar, o barulho daqueles sininhos tocando. E alguém fez uma ligação com relação aos dons e ao fruto, falando dos sininhos que faz o barulho, o movimento, com relação aos dons. E a romã, que é uma fruta, um fruto, aquela fruta então representa o fruto do Espírito Santo. E assim como na aba do manto do sumo sacerdote tinha-se um intercalado com o outro, mostra o equilíbrio que deve haver entre os dons e o fruto espiritual. E assim é na vida cristã também. Então nós não podemos assim, não, um é maior que o outro. Não, tudo é grande. Quando Paulo fala do caminho mais excelente do amor, é porque é o caminho mais excelente, mas é o caminho pelo qual os dons devem caminhar. Então não é que é para você escolher um ou outro, eu escolho o amor, não escolho os dons. A Bíblia nunca mostra isso. A Bíblia mostra a excelência de todas essas riquezas, porque tudo é do Espírito, os dons são do Espírito, o fruto é do Espírito, e tudo é importante e necessário na nossa vida espiritual. Então, o equilíbrio espiritual, as ações benditas disso tudo, refletem o poder de Cristo e o caráter de Cristo na vida de um crente. Portanto, nessa questão dos dons e o fruto do Espírito, todos são necessários na vida de um cristão. Tanto os dons quanto o fruto. Porque os dons é trabalho e o fruto é representação, é testemunho, é vida. E é lindo quando isso acontece, porque Cristo transparece. Esse é o nosso objetivo, queridos irmãos, representar Cristo. Então, quando nós chegamos à conclusão dessa revista, que fique para nós a lição. Fique para nós. O Espírito Santo está aí. Deixa ele operar na sua vida. Glorifique a Cristo. Haja com fé. Dê os passos de fé. Anuncie Jesus, dê testemunho de Cristo. Faça o seu trabalho para glorificar Cristo, para que o Espírito Santo possa operar através da sua vida. Tem gente que quer fazer alguma coisa para Deus, mas ele só quer fazer, não faz nada. Temos que fazer, temos que agir para que o Espírito Santo possa operar através das nossas vidas. Eu vou terminar com um texto aqui em Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Veja aí. Capítulo 2, vou ler alguns versículos só para encerrar. Versículo 1 de Hebreus. Capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então veja, meu querido irmão, o Espírito Santo está aqui. Os apóstolos começaram a anunciar e Deus então testemunhou juntamente com eles. Então é importante que você ore, é importante que você busque, mas é importante que você faça, porque é quando você faz que Deus opera. É importante que isso aconteça. Jesus disse aos discípulos, esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles foram e começaram a fazer a obra de Deus. E nós também já recebemos o Espírito Santo. Devemos continuar sendo cheios, 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 cheios. Porque quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, ela está falando de algo contínuo, de algo que está sempre acontecendo na vida do cristão. Então vamos continuar sendo cheios, buscando cada vez mais a plenitude e ao mesmo tempo fazendo, trabalhando para que Deus possa operar através da vida de cada um de nós. Aí sim, a gente vai estar colocando em prática tudo isso que nós aprendemos, para não ficar só aqui, mas ficar aqui e ficar nas nossas mãos, nos nossos pés, nas nossas ações. Amém, queridos? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e da sua família.